Antes de nós iniciarmos a palestra de hoje, que o tema é esse aí, apometria, indicação e tratamento, eu gostaria de passar alguns avisos, para todos vocês que estão vindo aqui na casa. Nós temos um curso que está iniciando semana que vem, de apometria inclusive, para quem quer aprender a utilizar a técnica. E mais informações lá na secretaria com a Valéria, que estava aqui agora, para saber como que é o restante das coisas. Bem, nós temos atividades aqui todos os dias da semana, exceção de sábado. Temos curso de educação mediúnica, temos desobsessão, temos apometria, reiki na segunda-feira. Então, todos aqui que quiserem, sentindo-se desvitalizados, quiserem vir aqui receber reiki, ser atendido pela equipe de reiki da casa, é só vir aqui a segunda-feira, o atendimento é feito por ordem de chegada. Então, se você chegar uns 15, 20 minutos antes, possivelmente vai ser um dos primeiros a ser atendido, vem, toma o reiki e pode ir embora, quer dizer, rapidinho. Então, a equipe está aí, na segunda-feira, tá ok? Os atendimentos, isso. Os atendimentos só para que eles chegarem até 8h15, igual o dia de hoje também. Porque senão as pessoas, às vezes tem um grupo grande de pessoas e aí a gente vai atender até um determinado limite, tá bom? Bem, gente, dando alguns avisos aqui na casa, nós apoiamos o trabalho da Fratersol, que é uma entidade que trabalha com confecções de enxovais para crianças carentes. E se você quiser ajudar doando seu tempo lá para ir lá fazer os enxovais. Mas eu não sei fazer, vai lá que você aprende, o pessoal ensina e é uma coisa legal. Você doar seu tempo em prol de mães, carentes e tudo mais. Pode doar também, a partir do momento que a gente vende um livro aqui do sebo nosso, Letras de Luz, uma parte do dinheiro da venda desses livros é destinado também à compra de pomadas, lenços umedecidos que vai num kit que eles distribuem para essas mães carentes. Então é um jeito de você ajudar e um jeito também de vocês de ajudarem a casa, todo o trabalho que é feito aqui na Fraternidade, na Fonte de Luz, ela é feita de forma gratuita, é assim que tem que ser, mas a gente sempre pede a colaboração das pessoas no sentido de espontaneamente doarem se assim quiser. Carlos, mas eu posso ajudar como? Você pode ajudar comprando um livro, pode ajudar trazendo um livro de autoajuda, de autoconhecimento espírita que você tenha lá na sua casa, que já leu, doa para a nossa casa. Pode se tornar também um associado, um mantenedor, todo mês para você ajudar também, porque aqui nós temos uma despesa, a gente sempre coloca lá no quadro de aviso a despesa mensal que a gente tem, pagamos aluguel para a gente cobrir essas despesas é com a contribuição dos irmãos, dos associados da casa. Ninguém ganha salário, eu brinco com as pessoas aqui que ninguém ganha salário, ninguém ganha mesmo, a não ser a pessoa que faz a limpeza aqui, que é uma diarista. Então, assim, nós temos uma despesa aqui na casa, mensal, e a gente conta com a colaboração daqueles que quiserem, aquelas pessoas que se beneficiarem e achar que é interessante, nos ajude de uma maneira ou de outra. Tá ok? Outra coisa que nós estamos fazendo também, nós estávamos numa campanha, eu não sei se vocês já viram, na entrada tem uns sacos ali com roupas, uns sacos. Nós chamamos aquilo, são kits que nós vamos doar para uma creche chamada Creche Alecrim, que fica lá na Estrutural, naquele bairro Estrutural. Nós vendemos 20 saquinhos de roupas que nós vamos doar lá e ainda temos 80 para doar. Você pode comprar isso, é uma maneira de ajudar a casa também. Pode comprar, levar, doar para quem vocês querem, ou pode adquirir, pagar e colocar lá na caixa que a gente vai depois fazer uma doação desses kits, tá ok? Lá para essa creche Alecrim, tá bom? Então é isso, falei do curso, acho que eu falei de tudo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Carlos e hoje nós vamos falar então de apometria, indicação e tratamento. Às vezes as pessoas entram na internet e
encontra a nossa casa, o site da nossa casa, né, fraternidadefontedeluz.org, pesquisando isso aqui, apometria. E muitas pessoas vêm aqui atrás de um trabalho de apometria, porque foi indicado, porque a apometria vai resolver o problema da minha vida, vai isso, vai aquilo. Eu diria para vocês que isso é uma meia-verdade. Né? Por que eu diria isso? Porque a única pessoa que pode ajudá-los de verdade, primeiramente, é vocês mesmos. Pode perguntar. A Valéria falou outra palestra. Eu acho que eu já vi essa palestra também. Essa aqui não. Nós fizemos uma outra apresentação sobre a apometria, mas falando de um outro tema. Hoje nós vamos falar só de indicação e tratamento. Esse que era o tema que a Valéria falou, o amor, a raiz, assim. Não, essa não. Bem, então assim, muitas pessoas aqui vêm então, achando que é dessa maneira, mas a gente só pode realmente ajudar quem quer ser ajudado. E querer ser ajudado não é só dizer da boca para fora, mas eu quero resolver meu problema, eu quero ter condições de ter um emprego, ou ter tal situação, ou poder me relacionar melhor com as pessoas, ou ter um companheiro, enfim, dificuldades A, B ou C. Mas o tanto que a pessoa quer, que tanto que é esse? E talvez seja um pouco disso que a gente vai falar aqui. Tudo bem? Toda vez que tiver dúvida, levanta a mão, por favor, não deixa a dúvida percorrer, levanta a mão, a gente explica de novo se for preciso. Se for preciso, a gente levanta, desenha no quadro. Sei lá, faz teatrinho aqui, né? A Ana me ajuda, faz teatro aqui, a gente resolve de algum jeito. O negócio é passar conhecimento. Bem, quando a gente fala de apometria, então nós dizemos o seguinte: os processos de desequilíbrio, como eu estava falando de todos nós, seres humanos, tem duas causas, nós entendemos que tem duas causas bem específicas. A primeira causa é sistêmica. O que é sistema? Sistêmica. A pessoa já traz desequilíbrios que vêm se arrastando dentro do contexto familiar por gerações e gerações. E aí tem todo um trabalho do Bert Helling de constelações sistêmicas, né, que fala sobre isso. Não é o tema da nossa palestra, nós não vamos abranger, só estou colocando isso aqui porque muitas das coisas que vocês trazem dentro do contexto de vida de vocês são problemas de ordem sistêmica. Tá certo? Então, às vezes tem um emaranhamento lá no passado, uma questão bem... Às vezes, na maioria das vezes, a pessoa até desconhece. Mas está tendo um determinado comportamento, está tendo uma determinada ação dentro do contexto familiar da vida, um desequilíbrio tal, por causa de uma questão sistêmica. Uma necessidade de fazer com que esses emaranhamentos se ajustem. E, às vezes, esses ajustamentos eles se dão de forma bem desequilibrada. Tá ok? Mas veja bem, não é o tema da nossa palestra hoje, então só estou colocando aqui porque essa é uma das causas que a gente traz. A outra, nós chamamos aqui de causa pessoal, mas com certeza vocês vão ver isso aqui com outros nomes. Então essa causa pessoal o quê? São situações desequilibradas geradas no passado, por si próprio, e que hoje reverbera no campo psíquico da própria pessoa, causando as chamadas auto-obsessões. Este é o foco da apometria que nós fazemos aqui na casa. Tudo bem? Então, o que significa essa causa pessoal? São coisas que eu mesmo criei para mim. Isso aí está muito focado na chamada lei de causa e efeito. Semeadura livre, colheita obrigatória. Tem mineiro aqui na casa? Levanta a mão quem é mineiro aí. Isso. Mineiramente falando, quem planta, colhe. Né? Isso. Então é mais ou menos isso. A gente fala assim, brincando, essa coisa da livre semeadura, porém a colheita é obrigatória, porque muitas das vezes os desequilíbrios também que a gente traz tem a ver com aquilo que a gente fez ontem. Ontem que eu falo às vezes não nessa existência. Né? Eu hoje mesmo estava falando que se a gente não entender dessa maneira, a gente começa a criar a gente for avaliar a vida, não entendendo essa chamada lei de causa e efeito, essa pluralidade de existência, a gente começa a achar que Deus não é um cara legal, não. Né? Eu hoje estava dando um exemplo a uma pessoa, né? Isso aí vocês veem a torta direita, situações do tipo. Uma pessoa, uma criança, né? Nasce turno, e nos primeiros anos de vida passa por várias cirurgias para resolver problemas cardíacos, um sofrimento, muita dor, não só para os pais, mas principalmente para a criança, né?
E se a gente não entender a chamada lei de causa e efeito, como é que Deus, na sua infinita misericórdia, permite que uma criança dessa, né, pura, né, possa passar por isso? Né? Então, por que isso acontece? Tem a ver com aquilo que nós chamamos aqui de causa pessoal ou com as situações da chamada lei de causa e efeito. Tudo bem? E a apometria, como eu disse, trabalha essas questões das chamadas auto-obsessões. E nós vamos falar então um pouco disso. Tudo bem? Então, primeiro vamos uma definição. O que é apometria? Bem, é uma técnica medianímica que tem como objetivo o tratamento das auto-obsessões, aquilo que nós tínhamos falado. São processos que iniciam no interior de cada ser através das ações das chamadas personalidades múltiplas e subpersonalidades no psiquismo de todos nós encarnados. Com ela, a apometria, objetivamos a harmonização, conscientização e reintegração dessas consciências, que também dentro da psicologia é chamado de vários eus. Então, às vezes, as pessoas apresentam esses distúrbios, esses desequilíbrios e não entendem de onde isso vem. Muitas vezes, então, são ações dessas chamadas personalidades múltiplas dentro do psiquismo, dentro do nosso psiquismo. Carlos, mas eu não vejo isso, eu não consigo enxergar isso. É comum as pessoas às vezes não enxergar. As pessoas veem os efeitos disso, né? Atrai pessoas sempre do mesmo jeito, né? Talvez aqui não tenha ninguém, mas com certeza um vizinho de vocês, né, já contou essa história para vocês. Né? Vive, atrai pessoas do mesmo jeito, a vida parece que não deslancha, parece que tem sempre um tropeço, tem alguma coisa, muitas vezes causadas por esses auto-boicotes ou a ação dessas chamadas personalidades múltiplas, que vista de outra maneira são as nossas vidas passadas. Eu lembro que outro dia eu estava falando disso aqui para uma pessoa, ela disse, mas como é que pode uma vida passada minha me prejudicar? Ué, não vai te prejudicar, mas ela vai achar muito bem, dissociada do campo seu, que fica intuindo você com determinadas questões, determinadas situações, e isso às vezes vai causar um desequilíbrio. Se isso ficar de forma muito ostensiva, mas muito ostensiva mesmo, vai causar aquele distúrbio de um tipo de distúrbio dissociativo, que é estudado pela psiquiatria inclusive, que o pessoal chama vulgarmente ou dentro do campo de pessoas que são bipolar. Uma pessoa daqui a pouquinho parece que é outra. E é engraçado que às vezes a pessoa não enxerga, mas para saber disso é legal, tem uma receita facinho. Se alguém mora com você, já comeu mais de 1 quilo de sal junto com você, ela vai saber se você tem isso ou não. Né? Porque é a convivência que vai mostrar isso. Nem sempre a pessoa consegue enxergar isso. Mas quando você vai conviver com a outra, você acorda de manhã, parece que é uma pessoa, dá bom dia, fala tudinho, daqui a pouquinho, meia hora depois, parece que é outra pessoa. Você, meu Deus, é o cão que entrou no corpo desse homem, dessa mulher, né? Aí você não sabe o que é. E depois volta daquela mesma pessoa de novo, e me chama de amorzinho, disso, daquilo outro. Então, às vezes, são essas dissociações, são essas personalidades agindo. Tudo bem? Até aqui? Como eu disse, se tiver dúvida, levantem a mão, por favor, tá bom? Bem, o termo apometria do grego, apo significa além de ou além da, e metria, medida. Então, traduzindo, além da medida. Nós entendemos que as chamadas obsessões, como a gente estava acostumado a ler, inclusive nos livros, né, espíritas, na grande maioria, fala muito das questões obsessivas, né? Fala das obsessões, os vários tipos de obsessões, simples, complexas, enfim. E falava-se muito pouco dessas chamadas auto-obsessões. E a apometria veio para tratar essas questões das chamadas auto-obsessões. Porque são obsessões dentro. E nós aqui na Fonte de Luz entendemos que não existe uma obsessão fora sem antes haver uma obsessão dentro. Assim, eu sei que alguém vai, a pessoa vai olhando para mim, o zoião vai regalando, eu vou explicar diferente.
Quem já ouviu falar de, por exemplo, que a gente atrai, por exemplo, as coisas pra gente? As coisas boas e as coisas ruins. Já ouviram esse termo? Tem a ver com isso. Deixa eu ver outra coisa que as pessoas falam um pouco sobre... Não, talvez essa seja uma boa medida para vocês, né? Para ficar mais claro. Então a gente vai criando essas questões dentro do nosso campo e às vezes não entendemos como é que isso acontece. E a técnica da apometria trata, então, essas alternâncias, esses desequilíbrios. Tudo bem até aqui? Dúvidas? Bem, para vocês entenderem como é que isso começou, ela foi canalizada e desenvolvida por um médico de profissão, médico mesmo, o Dr. José Lacerda de Azevedo, na década de 70. Depois de assistir uma palestra do porto-riquenho Luiz Rodrigues, era um porto-riquenho, num centro espírita lá em Porto Alegre. E ele começou a desenvolver isso, primeiramente com a esposa dele, depois com um grupo de amigos em casa, e aí cunhou o termo apometria. A palestra falava sobre hipnometria, que é uma outra técnica, e ele então foi estudar e aplicar a hipnometria, ou algo parecido com a hipnometria, dentro do trabalho de desobsessão, porque a apometria é apenas uma técnica voltada para questões da desobsessão. Visto de outra maneira, trata-se de um conjunto de procedimentos, são 13 leis iniciais, quem vai estudar sobre apometria vai estudar sobre isso, que atuam de forma anímica, sem relação direta com o mediunismo. A gente deixa isso aqui bem claro, porque é engraçado, às vezes hoje tem pessoas usando, por exemplo, a apometria no consultório. A gente entende o seguinte, se não há intercâmbio entre o mundo físico e o mundo dos espíritos, ou seja, se não há manifestação espiritídica, até aí não tem problema nenhum. Dentro de uma casa como a nossa, por exemplo, uma casa espiritualista, quando a gente utiliza a apometria, no trabalho de apometria propriamente dito, vem personalidades múltiplas das pessoas que estão sendo alvo dos atendimentos, né? Como vem também as questões obsessivas. Então, veja bem, é um conjunto de procedimentos, como está escrito aí, de 13 leis, que trabalha de forma anímica, sem relação com o mediunismo, porém totalmente aplicado neste campo, né, da mediunidade. Mais tarde foi cunhado por J.S. Godin a 14ª lei, que é a lei do desdobramento múltiplo, que acessa essas questões das chamadas personalidades múltiplas, que a gente viu na outra página. Que veio a possibilitar, então, acesso a esse campo, alvo dos atendimentos que fazemos aqui e outras tantas casas também que utilizam essa técnica. Tudo bem até aqui? Com isso, com o uso dessa 14ª lei, foi possível identificar com mais clareza os processos auto-obsessivos, que são os responsáveis pelos desequilíbrios e, consequentemente, a raiz de muitos males. Antigamente quando se falava de obsessor, a gente tinha uma ideia que era um ser que estava vindo de fora, né? Está aqui a nossa irmãzinha, e um obsessor estava vindo aqui, querendo impor nela a vontade dele, obsessor, né? Quando a gente falava de obsessão, a gente imaginava que era isso, sempre foi visto dessa maneira. O que nós estamos colocando aqui é que esses desequilíbrios saem de dentro dela, são desdobramento do psiquismo dela. Tudo bem? E isso causa um desequilíbrio muito grande no psiquismo das pessoas. Causa desvitalização, desarmonias, essas chamadas alternâncias de personalidades e outras tantas que nós vamos ver mais à frente. J.S. Godin, como eu tinha falado, levando a cabo pesquisas mais elaboradas em Lages, lá em Santa Catarina, aprofundou os estudos sobre as chamadas auto-obsessões, identificando assim as ações das chamadas personalidades múltiplas e subpersonalidades. Quem criou esse termo, né, o Godin utilizou isso, tem todo um embasamento, foi ele chamado de personalidades múltiplas e subpersonalidades. Vamos falar um pouco sobre isso daqui a pouquinho, tá? Só para vocês entenderem, Kardec, lá no Livro dos Médiuns, ele dizia o seguinte, está escrito lá no capítulo 1, na parte 2, somente faremos notar que no conhecimento do perispírito está a chave de inúmeros problemas até hoje insolúveis. Isso Kardec falou lá atrás. Então ele já sinalizava que no estudo desse chamado perispírito, mais à frente iriam se estudar, né? E é baseado nisso que motivou, por exemplo, Godin e outras tantas pessoas, como o Dr. Lacerda, né?
a estudar e trazer à luz outras coisas que pudesse buscar aprofundar esse estudo do perispírito. E nós temos hoje então a apometria como técnica para uso, para tratamento das obsessões, das auto-obsessões. Ok? Então vamos falar só um pouquinho, dar um esclarecimento do que são essas chamadas personalidades múltiplas, né? E as subpersonalidades. Bem, são desdobramentos da chamada personalidade encarnada, ou seja, as vivências passadas, na visão espiritualista. Estas consciências possuem avançado grau de independência e extraem energia da contraparte encarnada. São facilmente confundidas com obsessores por desconhecimento de como atuam. Dentro da técnica do uso da apometria, quando se manifesta um ser no médium, a gente tem como, utilizando a técnica, identificar se é uma personalidade múltipla ou se é um obsessor. Tá ok? Não é alvo do estudo nosso aqui, mas eu estou explicando para vocês que tem como identificar se é uma coisa ou outra, né? E se é uma personalidade múltipla, possivelmente ela está impulsionando, às vezes, determinada pessoa a desequilíbrios de várias naturezas, baseado naquilo que ela viveu. A gente vai falar daqui a pouquinho um pouquinho mais sobre isso. E o que são as chamadas subpersonalidades? São aquelas vozezinhas que a gente às vezes escuta, fica naqueles diálogos mentais, né? E esses diálogos mentais, por sua vez, drenam com muita eficiência a chamada energia vital nossa. E é tão engraçado isso que às vezes você conversa com as pessoas e diz assim, nossa, eu pensava que eu estava falando com o meu mentor. Né? Só que, como é que eu vou saber se é o meu mentor ou não? Não é uma boa pergunta? Como ninguém perguntou, a gente não vai nem responder, né? Bem, o que são então essas subpersonalidades? São as formas, pensamentos ou amebas que são gestadas no campo mental. São criadas e alimentadas por algum sentimento em desequilíbrio, desejo, frustração, ódio, raiva ou recalque, entre outros. Tudo bem? Até aqui está claro? Então vamos lá. Então imagina que você, e às vezes tem situações ou personalidade sua alcoólatra, que faz com que você, né, tenha isso extremamente exacerbado dentro do teu campo. Por exemplo, aquela criança chorona. Você conhece gente assim? Parece que uma criança está sempre chorando. Você conhece alguém assim? Conhece, né? Então, às vezes, são desdobramentos dessas personalidades aqui. Aquela pessoa que parece um guerreiro, né? Está sempre numa luta, né? Só que é uma luta em glória, porque apesar de estar sempre nessa luta, não consegue, parece que não... Como diz lá em Minas, em homenagem aos mineiros, o trem não alui, né? Não vai para frente. Tem aquelas pessoas que são workaholic, que só pensam em trabalho, e aí esquece das outras coisas totalmente, esquece da vida, esquece da família, né? Esquece de si. Tem a questão dos viciados, por exemplo, e tem aquelas que só querem, não quer ver nada, não quer enxergar, as coisas estão acontecendo ao lado e ela está alheia a tudo. Isso são personalidades que estão, às vezes, são desdobramento da personalidade atual, que estão agindo no psiquismo. Vamos explicar isso de outra maneira. Como é que isso funciona? Eu costumo sempre dar exemplo da família que tem 2 jovens, né? Mas hoje eu vou dar um exemplo diferente. A pessoa, um jovem cresce, né, estuda, trabalha e aí vai se relacionar com uma jovem, com uma pessoa que ele gosta, né? Enfim. E aí começa esse relacionamento. De repente, dentro desse relacionamento, começa a criar determinados atritos, entendeu? E ele acaba se machucando muito por causa desse relacionamento, por causa desses atritos.
Na cabeça da pessoa, do rapaz, o problema é quem? É o outro, né? Porque a gente está sempre querendo achar alguém para ser o culpado das nossas infelicidades, né? Então, na cabeça do jovem lá é o outro, é a mulher dele, que o problema é a mulher, que a mulher é isso, a mulher é aquilo, tarará, tarará, enfim. Então, o que acontece? Devido a esses atritos, essas questões internas, isso vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, vai ficando insustentável. Chega no momento que há um rompimento. Puf! E aí ele se separa. E aí passa um tempo, daqui a pouquinho ele vai novamente procurar um outro relacionamento, acha a pessoa perfeita, pessoa compreensível, amável, né, que faz todos os gostos dele, não sei o que lá. E aí passa um tempo, depois de comer aquele 1 quilo de sal, que eu falei para vocês no início, as coisas começam a mudar. E daí do nada aquela pessoa começa a parecer muito com aquela outra que ele tinha. Às vezes fala até do mesmo jeito. Já viu isso alguém aí? Pois é. E aí começa aqueles embates de novo, aqueles embates, e aí ele sai do relacionamento depois de muito embate, né? E diz, nunca mais eu quero saber desse traste na minha vida, né? E aí o que acontece? Se ele tiver coragem para ir para um terceiro relacionamento, a probabilidade dele criar a mesma situação é de 90%, 99%. Por quê? Porque dentro dele, dentro desse eu dele, tem vivências passadas que criou isso várias e várias vezes. Essa mesma situação. Do vício da mesma maneira, da mesma maneira. Por que tem dois irmãos que na adolescência experimentam a droga, um verticaliza no vício e o outro não? Um foi mais amado, outro foi menos amado? Às vezes não. Às vezes é o conteúdo que a pessoa traz dele. E para acionar essas personalidades, ou acordar essas personalidades, é necessário algo para defragar, para acordar. No caso do vício, né, foi isso. No caso do relacionamento, foi uma situação. A mulher, quando chegou para ele, falou, você não presta. E aí a segunda mulher vira para ele de novo, você não presta. Vai para o terceiro relacionamento, a mulher fala o quê? Nossa, já viveram isso, hein? Já todo mundo sabendo. Então, tem muito disso. Da questão dos vícios, a mesma coisa. Eu tive a oportunidade de conversar com pessoas viciadas, né? Primeiro que a pessoa viciada, aquela pessoa que fala assim, não, fumo um baseado, não sou viciado não. Fumo um baseadozinho de vez em quando, mas eu não sou viciado. Eu lembro de um jovem que veio aqui conversar comigo uma vez e falou assim, não, Carlos, eu não sou viciado não. Né? Mas eu fumo um baseadozinho, cigarrinho de maconha, dou um tapa de vez em quando, mas não é vício não. Eu falei, tem certeza, meu irmão? Ele falou, tenho. Então vamos fazer um trato aqui, eu vou fazer um tratamento com a gente aqui, vou. Então beleza, o tratamento é você vir aqui 12 semanas, 12 quartas-feiras, fazer um tratamento, para ajudar nisso, nas questões que ele tinha. Mas nesse período, você então, já que não tem nenhum vício, isso é só uma coisa, né? Você vai então não fazer uso disso, beleza? Eu não vou estar lá 24 horas do teu lado olhando, sabendo se você, a consciência é sua. Tudo bem? E aí você volta aqui, vai fazer o tratamento, depois quando terminar o tratamento a gente volta a conversar. Ele veio mais 2 vezes, né? Mais 2 semanas ele veio. Na terceira semana ele não veio mais, até ontem. Deixa eu ver se hoje ele está aí. Eu acho que não. Então assim, às vezes as pessoas têm dificuldade de enxergar. E no caso do viciado, por exemplo, às vezes acorda essa personalidade, e eu, como eu disse, falei com várias pessoas que são viciadas, às vezes fala assim, isso é uma coisa maior do que eu. E é. Porque tem a personalidade atual, mas tem, às vezes, 2, 3 reencarnações, 2, 3 vidas passadas que desencarnaram, às vezes, vítima, né, de algo para entrar em estado alterado de consciência. Sei lá, no passado não era maconha, não era LSD, era, sei lá, ópio, era beladona, cozida com bosta de cavalo, sei lá, alguma coisa, para fazer entrar em estado alterado de consciência. Pois não, meu irmão. Pode perguntar. Esse enfoque que você deu todo aqui são diversos desdobramentos de personalidade, vamos dizer assim, um lado negativo. Sim.
E se eu pensar então que os desdobramentos podem ocorrer também de uma forma positiva? Com certeza, ocorre. Então eu poderia dizer que seria numa lógica, numa tendência daquilo que nós poderíamos chamar de santo, quer dizer, o cara que vai se aproximando de um nível de buscando uma perfeição no caminho dela, é isso? Olhando de forma mais abrangente, acho que o caminho, né, eu costumo dizer aqui que não existe dois caminhos, existe um só. Né, e todo mundo vai ter que percorrer esse caminho. Então, esse caminho da iluminação, do crescimento, né, então todo mundo vai ter que percorrer. E para a gente aqui percorrer esse caminho significa reintegrar essas personalidades que estão dissociadas, né, curar essas chamadas feridas da alma, seja utilizando a apometria ou outras tantas técnicas, PNL, enfim, tantas coisas que existem, né? Dentro hoje, nessa época agora, aparece tantas coisas, do vira e mexe, né? A gente vê falando de uma técnica nova, um novo nome, enfim, tem sempre coisas aparecendo. E acho que a finalidade disso tudo é buscar essa questão dessa integração com o nosso eu maior, né? Que a gente não precisa mais de voltar aqui nesse ciclo de renascimento e morte. Eu poderia dizer que nessa situação não são os desdobramentos, mas ao contrário, as recuperações de uma... Aquilo que está integrado no psiquismo da pessoa, realmente integrado, elas estão contribuindo de forma positiva. São aquelas tendências também que a gente traz, né? Tendências positivas, de equilíbrio, de harmonia, disso, daquilo outro. Só que no plano em que nós vivemos, né, a ênfase que tem é muito mais naquelas questões negativas, porque nós estamos ainda num mundo de provas e expiações, como dizia, né? Então, o Espírito da Verdade dizia disso. Então, isso fica muito evidenciado. Então, esses desequilíbrios, os desdobramentos dessa personalidade, ele atua de forma intensa dentro do psiquismo de todos nós. E como eu falei das obsessões externas, que eu falei aqui antes, lembra que eu falei assim, olha, não existe, para nós aqui não existe obsessão externa, sendo que se não houver já uma interna. Então, como é que um espírito viciado, por exemplo, vai aproximar de mim, do eu vou dizer assim, eu aqui, se eu não tenho isso aqui, ó, reverberando dentro do meu campo? Eu posso até beber uma dose, mas aquilo não vai ressoar, não vai ter aderência, né? Eu dou o exemplo da pá de massa, de chapar a parede, né? Se você pegar uma colher de pedreiro com massa e jogar num vidro, por exemplo, se não quebrar o vidro, né? A massa vai bater no vidro e vai escorrer, não é verdade? Se for numa parede rusgosa, o que vai acontecer? Ela vai bater na parede e vai ficar lá colada. Não é assim? Isso é o quê? É ressonância? Pode ser ressonância vista de outra maneira, trazendo para o que nós estamos falando aqui. Então, a questão da ressonância, de desdobramento, é a mesma coisa. É a lei de causa e efeito agindo. Então, eu, às vezes, não tenho isso, mas eu tenho isso aqui. Ou, às vezes, eu não tenho isso, mas tenho isso aqui. Ou outra questão qualquer. Né? E o que deve ficar claro é que o responsável por isso é quem? Eu. E como eu disse no início, a maioria das pessoas quer sempre achar um culpado, alguém para estar botando culpa, né? Não, mas é fulano que quer me destruir, é o meu colega de trabalho, é minha ex-mulher, meu ex-marido, meu isso, meu aquilo. Nunca é ele. E aqui a gente vai sempre trazer a responsabilidade, né, para você. Pois não, minha irmãzinha. Eu não entendi como é que é o desdobramento da personalidade no relacionamento, porque se repete, porque são pessoas diferentes, né? Isso, porque o problema não está fora, né? O problema está dentro da pessoa, então é ela que cria aquilo. Eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu vivi aqui com uma pessoa que veio aqui. Eu sempre faço entrevista, sou uma das pessoas que faz entrevista, e numa outra casa que eu estava, eu também fazia entrevista com as pessoas de orientar e tudo mais. E certa vez chegou uma moça com uns 50, devia ter uns 50 ou 50 alguma coisa de anos aí. E ela chegou para conversar comigo com um sofrimento atroz muito grande, uma cara de sofrida, isso, aquilo, outro. E eu perguntei, como eu faço sempre para as pessoas, o que motivou ela a vir aqui à casa, né? E ela disse assim que... Aí ela começou a falar da vida dela, das questões dela, e era uma questão de relacionamento. E ela disse para mim que ela estava tinha saído, se não me falha a memória, era do 4º relacionamento dela.
e que ela estava extremamente indignada com tudo que ela viveu na vida, ela estava desconjurando Deus, acho que não estava nem que Deus mais existisse de tanto sofrimento que ela passou. E aí ela começou a narrar que ela teve o primeiro casamento muito jovem e chegou numa determinada fase da vida dela, esse marido começou a beber e xingava ela de 3 coisas bem específicas lá. E batia nela e não sei o que lá, mas pelos filhos, aquela questão toda, foi levando aquilo, até chegar um momento que não deu mais para ficar ali, porque ela foi parar no hospital com a cara toda, enfim, machucada de questões desse relacionamento, e aí ela separou. Aí beleza. Demorou, ela contou isso para mim, que demorou uns 3, 4 anos, até ela criar coragem de pensar num outro relacionamento, mas era muito jovem. E aí ela arrumou uma segunda pessoa, escolheu, né, bem, direitinho, enfim. E passado 3 anos nesse segundo relacionamento, foi mais ou menos o tempo que ela viveu, metade do tempo que ela viveu com o primeiro, o segundo marido dela começou a beber também. E aí começou a bater nela. E ele chamava ela pelos mesmos 3 nomes, os 3 atributos lá. Sua isso, sua aquilo outro. Ela ficou intrigada com aquilo. Mas aí, pelo amor, né? Nossa, já passei por isso, eu tenho que relevar, porque eu sou uma pessoa espiritualizada, né? Então, aí você vai relevando aquilo, mas chegou num ponto que não deu, ela separou do segundo. Aí ela falou, nunca mais eu entro nessa história. Mas aí o coração fala mais forte, né? Aí ela foi e falou assim, agora eu vou buscar uma pessoa temente a Deus. E aí buscou um terceiro relacionamento com uma pessoa que era evangélico, temente a Deus, fervoroso, isso, aquilo, outro. Depois de 3 anos, o evangélico começa a beber e bater nela e chamar daqueles 3 nomes de novo. Quando ela chegou para conversar comigo, isso tudo que eu estou resumindo aqui, porque ela foi um choro só, eu escutando ela lá quase 1 hora, né? Eu estou resumindo a história. Quando ela chegou aqui, ela estava saindo do 4º relacionamento na mesma história. E até ali ela entendia que o problema era quem? Era os trastes dos ex-maridos, aquelas pessoas, né? O problema era o outro. E foi muito difícil, aí por isso que eu estou explicando essa questão do relacionamento, ela entender que aquilo é coisas que já estava dentro do psiquismo dela, que foi acionado, sabe quando? Lá dentro do contexto familiar. Quando ela ainda jovem, pequenininha, a mãe tinha as desavenças lá com o marido, com o pai dela, entendeu? E aí você sabe o que acontecia? A mãezinha dela batia na cabeça dela e falava para ela, compartilhava das peripécias lá que o marido fazia. E eu estou colocando isso aqui, não estou entrando no mérito de julgamento não, estou só colocando para vocês entenderem. E aí a mãezinha batia na cabeça dela e falava assim, tá vendo aí, minha filha? Homem não presta. Homem é assim, você tá vendo teu pai aí? Homem é tudo assim, tudo safado, sem vergonha. Entendeu? O homem só faz isso, e falou aquilo N vezes para ela. Quando isso aconteceu, acordou aquela personalidade dela. Tudo bem? E aí o que aconteceu? Qual era o referencial de homem que ela tinha dentro dela, lá no mais íntimo do ser dela? Qual era? Homem não presta. Né? E o que ela vai atrair quando se trata de homem? Que homem não presta. Então ela vai sempre atrair, ou vai criar para ela uma situação para justificar aquilo que está dentro dela. Homem não presta. É assim que acontece. Quando a gente fala lá do segredo, dessa coisa de você programar, né? Quando fala de uma jovem, não, buscar um companheiro, né? Eu não quero. É engraçado porque assim, se você for perguntar, outro dia eu estava perguntando mesmo para uma jovem que ela chegou aqui e disse aqui para mim assim, olha, eu vim aqui, eu perguntei qual era o motivo, e ela assim, muito infantil, disse assim, não, eu vim aqui para ver se eu arrumo um marido. Eu falei, minha filha, aqui? Eu falei, ela falou, você pode me ajudar não? Eu falei, ó, se a gente resolver o teu problema, minha filha, não vai caber de gente dentro da casa. Né? Gente querendo arrumar um marido, arrumar uma pessoa. Né? E
E aí eu estou colocando isso aqui para vocês entenderem assim, que essas questões, às vezes as pessoas estão buscando isso, mas o referencial que estão dentro delas lá cravado, né, é outro. E aí eu perguntei para essa jovem, como é que você faz suas orações quando você pede isso? Aí ela olhou para mim assim meio estranho, mas o senhor quer saber mesmo disso? Eu falei, quero, até para mim entender. Ah, se eu chego em casa à noite, vou fazer minhas orações antes de deitar, né? E aí ela contou do jeito que ela fazia, que eu pedi para ela fazer isso. E ela disse assim, eu fecho meus olhos e elevo meu pensamento a Deus e começo assim. Aí ela falou, Senhor, que o Senhor possa me dar um companheiro, uma pessoa para estar do meu lado, para ser meu amigo. Mas, Senhor, que ele não fume. Senhor, que ele não me bata. Senhor, que ele tenha um bom salário e me sustente. E aí foi falando um monte, não lembro aqui todo, mas um monte de atributos que ela não queria. Entende? Ela falou, sei lá, 10 segundos aquilo que ela queria. E passou quase mais 5 minutos da oração dela dizendo o que ela não queria. E aí eu pergunto para vocês, o que é que ela vibrava quando se falava de relacionamento? Lá no íntimo dela, no campo, vou dizer assim, no campo psíquico mesmo. Era uma coisa positiva ou uma coisa negativa? No fundo é negativa. E é aí que está a grande questão. Porque a gente quando quer uma coisa, a gente não... Às vezes a gente pede uma coisa, mas vem com uma lista desse tamanho daquilo que a gente não quer. Por que você não perde energia, não gasta sua energia dizendo só o que você quer? Entende? E quando a pessoa vive isso, muitas vezes está acionado por uma personalidade do passado, entendeu? Que viveu aquilo com muita intensidade, como é o caso do vício, dos desequilíbrios, enfim, de toda a ordem. Então, às vezes, as pessoas vão recriando as chamadas feridas da alma baseado no referencial. Lei de causa e efeito. Tudo bem, pode olhar também dessa maneira. Vou dar um outro exemplo, e eu estou dando esse exemplo aqui, não estou dizendo que a causa de todas essas questões seja isso. Uma vez veio uma jovem conversar comigo, uma mocinha, devia ter uns 23 anos, e ela chegou para conversar comigo muito masculinizada, né? Aquela vozerão assim, sabe? Muito mulher assim, muito masculinizada mesmo. E ela veio conversar com a gente dizendo que a dificuldade dela era a questão de relacionamento. Mas ela não pediu marido, né? Um relacionamento. Aí a gente foi conversar com ela sobre essa questão do relacionamento e identificou que tinha alguns traços, algumas questões da personalidade dela, passou um tratamento para ela fazer na casa, tarará, tarará, e um dia nós fomos abrir a frequência dela por causa de umas outras questões que tinha. E dentro dessas outras questões que tinha, nós trabalhamos umas 6 personalidades múltiplas dela, ou seja, existências passadas de homem. Muito masculinizadas, aqueles homens que, sabe, que, com permissão da palavra, bem masculino mesmo, sabe, bem machão, isso, aquilo, outro. E essas personalidades estavam muito ativas dentro do campo dela. E de alguma maneira, entendeu, estava influenciando o eu, a personalidade atual. Veja bem, eu não estou dizendo que todos os casos seja isso não, tá bom? Estou deixando bem claro que no caso dela a questão é essa. Pois foram tratado aquilo, depois ela continuou fazendo tratamento na casa, das últimas vezes que ela foi lá, eu diria para vocês que melhorou 90%. Ela já estava usando saia, coisa que ela não fazia. Então, às vezes, as pessoas apresentam determinados desequilíbrios e não sabem de onde vem isso, com impulsos. Kardec já dizia, se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações. Né? Não estou dizendo que se a opção sexual fora daquilo que é dentro da normalidade é uma coisa desvirtuada, não. Acho que isso aí, cada um faz as suas escolhas. Mas às vezes pode ter desequilíbrios ou situações de vícios e tais motivadas por causa desses desdobramentos dessas chamadas personalidades múltiplas. Ok? Não sei se eu respondi, tá claro? Eu fiquei na dúvida.
Como no caso, por exemplo, antes do cara e depois da mulher, que ela foi procurar uma pessoa dentro da igreja que não bebia, que não batia, e na verdade ela traiu alguém que já era assim, que isso ia acontecer depois. Sim. Por quê? Porque ela precisa de algo fora que justifica aquele referencial que ela tem dentro dela. Quando falava de homem, o referencial que ela tinha é esse. Isso é muito comum de acontecer. A gente faz um raio-x, né? A gente faz um raio-x, a gente vai procurar exatamente aquilo que a gente quer. Aquilo que a gente mais vibra. Só que ninguém... Lembra da oração da mulher, da mocinha? Vou identificar ele. O que ela mais vibrava? Era uma coisa boa ou uma coisa ruim? Era uma oração, mas ela gastava muito mais energia dizendo o que ela não queria do que o que ela queria. Então ela ia atrair o que para ela? Aquilo que ela não queria. E é assim que acontece. Não necessariamente vai obter aquilo que você mais quer, mas é Isso. que produz mais energia. Aquilo que você coloca mais energia. Gente, é sério, a gente escuta muito. Quer ver um outro exemplo? Vou dar um outro exemplo. Vou dar um exemplo só para concluir isso aqui que ele colocou, para vocês entenderem. A gente traz, por ser uma sociedade cristã, eu estou falando de religião, voltada à questão cristã e tudo mais, a maioria católica, tarará. E lá na Bíblia diz assim, mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Não é verdade? E antigamente se via muito disso, a igreja com todo... Não estou aqui fazendo apologia, nada disso, mas só explicando, era muito comum a igreja pregando esse tipo de coisa. E dizia que se você for rico, não, né? E aí muitos dos nossos avós, a questão sistêmica que a gente traz esse referencial, que se a gente for rico, a gente vai se perder. Ter dinheiro e espiritualidade não combina, não pode andar duas coisas juntas. Então tem que ser o quê? Pobre. E aí eu vou atrair o que para mim? Eu quero dinheiro, mas o que vibra dentro de mim? É prosperidade ou é outra coisa? Entende? Então são crenças que estão cristalizadas, que a gente traz de vivências passadas com relação ao dinheiro, por exemplo, e assim com relação às outras coisas. E a gente vai criar o quê? Porque no fundo, que eu acredito, lá no mais fundo do fundo, que tem lá cristalizado com dinheiro, é isso. Que se eu for rico, eu vou me perder no caminho. Né? Que eu vou me tornar um perdido. Porque era a crença do meu tataravô, do meu tataravô, que, entendeu? E aí a gente vem trazendo essas crenças, causando um desequilíbrio muito grande, hoje, na vida atual. Tá claro? Lembra que no início eu falei da questão sistêmica? Isso é uma questão, às vezes, sistêmica. A gente traz dos nossos pais, dos nossos avós, do nosso tataravô, e a gente não entende por quê. Só um minutinho, essa moça aqui tinha levantado o dedo. Pois não? Não, então, quando a gente faz a oração, a prece, a petição, a gente tem que ser interativo, né? A gente tem que ser autêntico para... Eu não gosto da palavra atrás, mas... ter aquilo que você quer. Porque se a gente deixa muito assim, se eu merecer, se for assim... Como que essa oração, quando eu vou pedir algo para o divino... Seja assertivo, diga o que você quer e ponto. Esse negócio de, se for da sua vontade... Sim, não, que vontade. Assim, eu quero assim. Gente, olha, a espiritualidade está aqui, ó. Sim, mas olha só, a espiritualidade está aqui. Ela pode interagir no campo de cada um de nós aqui e auxiliar-nos nisso. Mas vai depender deles ou de nós aqui? É muito mais de nós. Gente, a gente foi incutido a vida inteira que a gente não pode se comparar a Deus. Que isso? É Deus, isso é uma heresia, não sei o que, né? Nós somos, eu quero que fique bem claro aqui. Todos aqui nós somos pequeninos deuses. Nós somos co-criadores. Só que a maioria de nós não acredita nisso. Se coloca nessa condição que você está aí dizendo. Sai Baba, né, e outros mestres, ele diz o seguinte, sabe qual é a diferença deles para nós aqui? É que eles são deuses num corpo de carne e têm consciência disso. E nós, a diferença é só essa. Nós também somos deuses, estamos num corpo de carne, mas não temos consciência disso. Porque nós não acreditamos no nosso potencial. Nós temos dificuldade de acreditar que nós somos co-criadores. A espiritualidade, como eu disse aqui, que está aqui no meio da gente, pode nos auxiliar? Pode, ela está aqui para isso. Só que se a gente não mudar determinados padrões que a gente carrega dentro da gente,
Entendeu? Não adianta, ninguém salva ninguém. É porque eu peço ajuda no que eu quero. Ou ajuda nisso aqui, que eu quero isso. É assim. Tá indo bem, né? Tem que ser assertiva. Diga o que você quer. Vibre isso. Mas não é dizer assim, Senhor, eu quero um companheiro. Aí depois vem assim, ai Senhor, mas não pode ser igual o marido da minha amiga, né? Nossa, aquele traste. E aí fica lá alimentando a história do traste na tua cabeça. E aí eu pergunto, você gastou energia assim para dizer o que você quer e gastou um tanto de energia assim para dizer o que você não quer. Você vai atrair, vai criar o que para você? Aquilo que você mais vibra. Não necessariamente é o que você quer. Porque se você falar que quero, você quer ter muito dinheiro? Quer ser feliz? Isso. Você quer ter um companheiro, uma pessoa para estar do teu lado, né, para dividir com você, para somar com você? Isso é o que a gente quer, mas o que a gente vibra com relação a isso? São esses condicionamentos mentais. Então, eu peço uma pessoa saudável, não uma pessoa que não fuma. Não diga não. Não, então, eu não digo. Eu quero ser uma pessoa saudável, feliz. Né? Isso. E não, eu não quero que não fume. Isso, eu não quero isso, né? Num nível mental nosso lá não existe o não. Então, Senhor, que ele não fume, que ele fume. Senhor, que ele não me bata, que ele me bata. Vai ficando armazenado lá. O PNL, né, a programação neurolinguística, vai ficando lá por baixo, né? É isso. Isso. Diga, seja assertivo na oração de vocês. Lembrem, vocês são co-criadores. A espiritualidade, como eu estava dizendo aqui, ela pode interagir para ajudar nisso aqui, pode, mas é preciso que cada um de nós possamos dar realmente o primeiro passo nessa direção. E olha, muitos de nós estamos condicionados a repetir esses padrões aqui, ó. Porque nós trazemos as questões sistêmicas e trazemos também as questões do nosso campo. Tudo bem? Pois não, meu irmão? Já esclareceu? Então, às vezes as coisas parecem uma coisa e às vezes é outra, né? Você olha uma imagem dessa aqui, né? Você vê várias coisas aqui, pensa que é um portão e assim é a nossa vida. Uma ilusão. Mas é uma porta também, não é um portal ali? Mas tem uma mulher. Tem mais o quê? Tem um velho aqui, né? Ó, tem um velho, a barba, não é isso? A imagem todinha aqui é a cabeça do quê? De um velho, não é isso? Aqui tem outra coisa, né? Então assim, a coisa acontece assim. Se é uma pessoa, daqui a pouquinho é outra, alternância. As chamadas máscaras, já ouviu falar disso aqui? Aquele que acorda de manhã com uma máscara, daqui a pouquinho tem outra, daqui a pouquinho tem outra, daqui a pouquinho parece, volta aquela primeira máscara que tinha. Aí te trata bem, ô meu amorzinho, daqui a pouquinho, meu traste, foi você que fez, né? E daqui a pouquinho tá, ô meu amor de novo, você fala assim, meu Deus do céu, né? Então veja bem, essas alternâncias podem acarretar na existência atual conflitos, desequilíbrios, desarmonias, entre outros. É comum essas personalidades múltiplas ou subpersonalidades fazerem-se intensamente presentes na vida da sua contraparte encarnada, sendo que a pessoa alvo nem mesmo desconfia ou consegue enxergar o que está ocorrendo em seu mundo psíquico. Com certeza podemos afirmar que aqueles que convivem com ela sabem muito bem do que estamos querendo dizer aqui. Aquela história que eu brinquei aqui, falando, você já comeu 1 quilo de sal, a pessoa que conviveu com a outra vai entender como é que é a outra. Porque não adianta eu vir aqui, me vestir de branco, pintar o cabelinho de branco assim, igual eu faço, né? E vir pra cá chamar vocês de irmão. Como é que é o Carlos na casa dele? Como é que é o Carlos com os filhos, né? Como é que é o Carlos nos relacionamentos dele? Porque eu posso estar aqui botando uma máscarazinha de irmão, o irmão Carlos, né? E como é que é o Carlos? Então, são as chamadas máscaras. Quem vai conhecer isso aqui com certeza é quem convive comigo. E tem pessoas, gente, indo para o inferno pelo caminho do céu, sabia? Por quê? Porque acha que está dentro de uma casa espírita, de um centro espiritualista, ou de uma igreja evangélica ou católica, e lá fazendo as correntes, o tratamento, isso, aquilo, está salvo. Às vezes não. Por quê? As questões maiores que a gente traz para resolver nesse processo encarnatório nosso tem a ver com o nosso núcleo familiar. Sabe? Só que a maioria das pessoas às vezes não quer pagar o preço. Eu vou pedir perdão para aquele traste do meu marido, do meu filho que fica só me sugando, que é isso? Ou então vira igual alguns, não, eu vou resolver isso, na próxima encarnação eu trato disso. Nessa agora eu não tenho condições, né? Então é muito comum encontrar pessoas assim.
Então todo processo obsessivo ou auto-obsessivo inicia-se na mente. É dentro, não tem nada fora. Daí a necessidade de empreendermos e exercitar uma nova forma de viver, se auto-observando. Não entrar no piloto automático, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Piloto automático, quem é que dirige, quem é que tirou a carteira recentemente aqui? Tem alguém que tem 3 meses de carteira? Tem alguém que tem mais de 10 anos de carteira aqui? Você dirige ainda olhando quando vai passar a marcha, primeira, segunda, terceira, se o carro não for automático, né? Você já faz automaticamente, né? Tem muita gente que leva a vida desse jeito. Alguém chega, com permissão aqui, você vai reagir. Eu dou um tapa aqui, a reação é, puf, dá outro, né? Nem pensa. Então se alguém chega e faz isso, isso passa a ser na nossa vida uma questão automática, um automatismo. E muitas pessoas vivendo automatismo nos relacionamentos, na vida, entendeu? Está preso no passado ou está projetado no futuro? Quer ver como é que é isso? No dia a dia? Eu só vou ser feliz quando eu passar naquele concurso. Quando eu casar com aquele rapaz. Né? Quando eu acontecer tal coisa. Preso no passado, minha vida é assim por causa daquele traste. Né, daquela situação, assim, aquela pessoa que me passou a perna e está preso naquilo, entende? Só que a mudança acontece em que momento da nossa vida? No momento presente, no agora. Só que se eu estou no piloto automático, né, eu não percebo o agora, eu só estou vibrando ou o passado ou esperando algo que nem sei se vai acontecer. Isso é o que mais acontece. Então temos que aprender a se auto-observar. Por esse motivo, orientamos as pessoas que aqui comparecem a evitar a todo custo chamado diálogos mentais. Eu já falei disso aqui agora há pouco. Gente, evita isso. Se vocês estão com diálogo mental aí, pode ter certeza, pode ter certeza disso. Estão desvitalizados. Chega no final do dia e está cansado. Tem 5 coisas para fazer durante o dia, faz uma e pronto, já está morto. Chega no final do dia, às vezes não fez nenhum e está morto de cansado, parece que lutou. Evitem a todo custo esse chamado diálogos mentais. Isso drena a sua energia vital, não tem nada a ver de mentor, tá bom? Se você está ficando desvitalizado com essa conversa fiada no teu pé de orelha, esquece disso. Carlos, como é que eu faço isso? Você está lá fazendo uma coisa, se entra essas conversinhas mole, pense em outra coisa. Tá ok? É assim que faz. Então veja bem, essa fera devastadora inicia de forma sorrateira, porém com o tempo vai se implantando a chamada auto-obsessão. Na maioria das vezes não conseguimos interromper o processo iniciado. Por quê? Porque é algo que está dentro, não é fora, não é um obsessor que está ali fora. Está dentro de você. Aliás, não tem nada fora. Fora é só um espelho daquilo que você tem dentro de você. E essa é a grande dificuldade quando você vai falar de autoconhecimento para as pessoas vão dizer, eu não sei o que eu tenho que mudar. Né? Gente, é só olhar com cuidado. É óbvio que a apometria não resolve tudo. Tem pessoas que acham que vai resolver, mas não resolve. Pois se não houver um compromisso real de se melhorar, possivelmente nada auxiliará. A apometria, ou seja lá a técnica que for, sessão de desencapetamento, pode ser o que vocês quiserem, aí que não vai resolver o problema. Né? Porque primeiro a pessoa precisa de mudar dentro dela os referenciais, os padrões mentais que ela tem. Então, como sempre temos falado, o trabalho individual de querer realmente modificar-se internamente, chamamos aqui de autoconhecimento, é conhecido também como reforma íntima, é fator crucial para o tratamento, pois quem liberará os conteúdos para serem tratados na apometria, que é o alvo da nossa palestra, é sua parte divina, que aqui chamaremos de eu superior, mas podia dar outro nome qualquer. Então a equipe espiritual só pode tratar aquilo que é passível realmente, entendeu? Aquilo que for liberado. Só que tem alguns conteúdos que você carrega, que nós carregamos dentro do nosso campo, que a gente ainda precisa. Tem gente que acredita que tem que sofrer. Tem gente que acredita que tem que vir nessa terra, tem que arrastar a barriga no chão, viver de miséria. Eu, particularmente, não acredito nisso. Eu me considero um trabalhador da luz. Eu quero um bom salário para isso. Salário que eu estou falando não é dinheiro. Sabe, eu quero chegar em casa à noite, dormir. Igual eu falo com a minha esposa, eu sou um cara bom de cama, eu deito e durmo. Eu levo 5 segundos para dormir. Consciência tranquila, entendeu? Minha vida, de alguma maneira, é uma vida tranquila, equilibrada. Isso tem um preço? Tem.
Mas quando se fala disso, muitas vezes a pessoa, não, mas veja bem, começa a colocar um monte de atributo. Quem é que está disposto a buscar esse autoconhecimento? Quem aqui está disposto? Né? Pô, só 2 levantou a mão. O resto... Não, o resto pode ir embora, então. Brincadeira. Então, vou falar aqui de algumas indicações para tratamento de apometria, tá bom? Distúrbio do comportamento. Vou ser bem breve por causa da hora. Aliás, que hora tem? 9h07. Isso. A Valéria tá lá falando assim, ó. Corre. Né? Tá acabando. Então, distúrbio do comportamento, distúrbio do sono. Não, ó, se eu fizer apometria para isso aqui, a minha mulher me mata, porque eu já durmo demais. Distúrbios psíquicos, vícios em geral e dependências químicas, dificuldades profissionais, intelectuais e familiares, deficiências físicas e mentais. Às vezes a pessoa traz determinado desequilíbrio porque o modelo organizador biológico, o MOB dele está desconexo, dentro da apometria trata isso também. Síndromes raras. Às vezes a pessoa vai num lugar, faz tratamento, o médico não sabe nem dizer o que é. Não é uma coisa que a gente nem sabe, a ciência nem sabe, não consegue tratar, não consegue resolver. Às vezes na apometria resolve. As chamadas obsessões simples, as chamadas obsessões complexas. As complexas são... Alguém sabe quais são as 3 obsessões complexas? Nem assim. Nem as simples? As simples, gente, são aquelas obsessões que acontecem no dia a dia, são tendências, isso e aquilo outro, que às vezes a gente recebe de fora os estímulos. Mas as obsessões complexas são aquelas que têm maior capilaridade dentro do psiquismo da pessoa. São possessão, vamos ver as outras, tem mais 2. Fascinação e a outra? Subjugação. Isso num caso bem grave, a possessão já é um caso que a pessoa vai parar nos hospitais psiquiátricos, aquela história toda. Que tem a ver também com a mediunidade e tudo mais. A apometria trata também as auto-obsessões e as espiritopatias. Fenômenos sem explicação física plausível em geral e outros. Beleza? Caso a apometria trata a pessoa que está espiritada? Trata. Também. Mas lembrando, a gente só pode fazer algo, a equipe espiritual que está aqui, ó, no meio nosso, interfere no nosso campo psíquico, só pode fazer algo a partir do momento que, primeiro, a gente reconhece isso dentro da gente. Dá um exemplo de síndrome rara. Síndromes raras são aquelas coisas que a medicina às vezes não sabe nem explicar, não tem nada ainda documentado de que você pegou isso porque você comeu uma lesma que estava no alface. Não tem uma coisa, como é que eu diria, uma coisa que esteja estudada já. Coisa que não sabe de onde vem. E tem uma pessoa que tem isso, não tem explicação, não tem estudo nesse sentido. São síndromes raras que hoje está muito comum, tem coisa que vai acontecendo. Até uns 20 anos atrás a gente não ouvia falar, por exemplo, daquela doença que a pessoa vai perdendo, não Alzheimer, esclerose múltipla, não é isso? Então, são coisas que surgiu há, sei lá, 20, 30 anos para cá, um caso ou outro, que hoje é óbvio, já tem estudo, não é mais uma coisa rara. E assim são essas doenças às vezes que acontecem. Tudo bem? Dúvidas, perguntas? Carlos, eu tenho uma filha minha, outro dia uma pessoa me perguntou aqui. Era uma senhora que veio aqui uma vez e disse assim que a filha dela estava com um problema semelhante e a mãe querendo salvar a filha. Que a filha estava tendo uma namorada. A filha, uma mocinha de seus 22, 23 anos, ela veio aqui porque queria que a gente fizesse um trabalho de apometria para a filha dela não ter mais uma namorada. Que ela queria que a filha dela tivesse um namorado. Aí ela perguntou para mim se a gente fazia apometria para isso. Eu falei, não. A gente pode fazer uma apometria para ajudar você a lidar com isso. Porque essa opção é de quem? É da filha. Se a jovem chegasse aqui e falasse, você pode me ajudar nisso? Aí a gente vai. Pode ser que alguma questão que tenha a ver com personalidades múltiplas do passado, né? Que possa ser tratada. Não quer dizer que isso vai resolver o problema. Mas a pessoa tem que querer. E é muito comum a gente encontrar, às vezes, uma pessoa querendo salvar a outra, né? É muito comum. Não, eu venho aqui porque eu preciso de ajudar o meu marido. Ou eu preciso de ajudar a minha esposa. Né? Então a gente não faz tratamento com ponte. Faz tratamento presencial. Aqui a missa é de corpo presente. Né?
Trabalho de desencapetamento é de corpo presente. Né? Não tem esse negócio de, eu vou querer ajudar A, B ou C. Traz A, B ou C. Né? Aí, é sério, gente, eu vou contar uma história para vocês, é sério. Então, esses que eu estou falando para vocês são coisas que aconteceram. Tem uma senhora que chegou aqui que disse que ele queria que fizesse um trabalho de apometria para tirar o filho dela da igreja evangélica. Eu falei, mas minha senhora, por quê? Disse, não, aquilo lá não é de Deus, aquilo lá é do diabo. Meu filho já deu um carro pro pessoal, fez isso, fez aquilo outro, não sei o que lá, mas minha irmãzinha, isso é escolha dele. Como é que a gente vai interferir no livre-arbítrio do outro? São escolhas. Entende? E da mesma maneira a espiritualidade aqui olha para cada um de nós que estamos aqui e ela só vai poder ajudar se a gente permitir, se a gente quiser de verdade. É a mesma coisa. Calma aí, agora eu fiquei embaraçada. Se eu faço uma prece por outra pessoa que está no mundo das drogas, tá perdido. Essa energia ela vai reverberar e vai... Beleza. Então eu não entendi. O que não é feito à distância? Me perdi. O que você está colocando, caso a oração é válida, é óbvio que é válida. Uma oração de uma mãe, por exemplo, pedindo por um filho drogado, é uma coisa poderosa, mas ela só vai até determinado ponto. Entendeu? Porque ninguém pode interferir no livre-arbítrio de quem quer que seja. Entendeu? A única exceção que tem é quando a pessoa está em vias de tirar a própria vida. O cara está ali, vou me matar com um revólver na cabeça. Se você tiver a oportunidade de evitar isso, beleza. Fora isso, gente, de nada podemos fazer. A espiritualidade, como eu disse que está aqui, permeando nós aqui, não pode fazer nada se cada um de nós não quiser mudar naquelas questões que vocês trazem dentro do psiquismo de vocês. Só que se eu tenho programado dentro de mim que eu tenho que sofrer, que eu tenho que viver de miséria, não adianta. Se eu não mudar esse referencial dentro do meu campo mental, entendeu? Não acreditar em outra coisa, não adianta. Tudo bem? Esse material foi tirado do livro do Espírito e Matéria, do livro Terapêutico para uma Nova Humanidade, no site da ONUS também. E é isso. Dúvidas, perguntas? Tá claro para todo mundo? Pois não, minha irmã. Como é que se processa a apometria? A apometria é uma técnica, como a gente disse lá no início, entendeu? De tratamento. Quando vocês descem lá, a gente dá comando para desdobramento para pegar essas personalidades que estão dentro do campo de vocês. Pegar no sentido de tratar essas personalidades. Tá ok? Então, assim, nós não temos aqui na casa passe. Nós temos corrente de desobsessão, porque na corrente de desobsessão a equipe espiritual faz esse trabalho. Só que se não houver a questão do trabalho interno de cada um de vocês, gente, não tem sessão de desencapetamento que dê conta. É sério. Entende o que eu estou querendo dizer? Então, assim, nós aplicamos no trabalho, quando vocês descem lá embaixo, lá para o atendimento, nós utilizamos da técnica da apometria, do desdobramento, com certeza. Aquilo que se manifesta lá são espíritos, na grande maioria das vezes não, são personalidades de vocês, aquelas das tantas que tem. É por isso que a gente pede, aproveita esse momento lá embaixo, não fica pensando na roupa que está no varal, no filho que tem que pegar na escola, fecha os olhos lá, pensa na sua questão durante 10 segundos, depois deixa a mente livre. Para a equipe espiritual poder interagir no campo de vocês. Ok? Pois não, meu irmão? Voltando rapidamente àquela questão da oração, por exemplo, no nível espiritual mais profundo, quer dizer, seja feita a vossa vontade, talvez não é muito mais sábio do que eu quero isso, eu quero aquilo? Seja feito a vossa vontade, né? Essa vossa vontade, nós estamos falando de algo superior, né? A vontade de Deus, não é assim que a gente coloca, não é isso? Eu falei para vocês que nós temos que acreditar que nós somos pequeninos deuses, nós somos co-criadores. Então essa vossa vontade tem uma parte que é minha, é a minha parte. Entende o que eu quero dizer? Não imagine Deus como sendo um ser de barba branca, de cabelo branquinho assim igual o meu, não, gente. Deus é uma energia que está contida em você, em cada um. O pior ser que está lá no umbral agora, mergulhado, chafurdado na lama da ignorância, ele tem dentro dele a partícula de Deus também. Mas eu digo
esse eu quero não pode ser uma consciência pessoal mais limitada do que uma inteligência maior? Se você estiver identificado com o eu, que aí é um outro momento a gente pode falar disso, aí sim é isso. Se você estiver falando isso realmente conectado com algo superior que tem dentro de você, não. E essa é a grande dificuldade que a gente tem. Essa conexão, né? Essa conexão. E se a gente manter a mente cheia de pensando em 1000 coisas de uma vez, a gente não consegue fazer essa conexão. Aí a tua oração ela é o quê? Inócua. Ela vai na parede aqui e volta. É como está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, naquele capítulo lá que fala, explicitando, trazendo as luzes da oração. Sim. A oração tem um poder fantástico, gente. É sério, tem um poder fantástico. Mas a oração feita com fé. E alinhada também com os princípios divinos. Porque se você fica pedindo, eu quero morrer, e seja feita a vossa vontade... Você vai morrer, minha filha, é óbvio. Você vai criar o que você mais vibra. É assim que acontece. É como aqueles leprosos. Ah, mas se a ordem maior for não morrer, mesmo que eu peça, vai demorar um pouquinho, vai ser quando eu quiser. Quando você quiser. Você fala assim, eu quero morrer. Aí você vai ali pro eixão, espera aqueles ondas na polina chegar bem pertinho, na velocidade de 60 km, se joga na frente dele. Vou te contar um caso depois. Olha, minha filha, até Deus vai ter um trabalho. Até Deus vai ter trabalho. Sobe num edifício de 5 andares, joga de cabeça de ponta. O que eu quero dizer, eu não estou aqui dizendo, eu estou só dizendo assim, se você não quiser fazer a mudança na tua vida, espírito nenhum pode fazer. Deus não pode fazer. Jesus, quando estava andando pela terra, chegava em determinado lugar, tinha centenas de leprosos. Como lá no poço de Siloé, tinha centenas, porque tinha a tradição dizia que o anjo do Senhor ungia aquela água e o primeiro que caísse ficava curado. Isso acontecia, porque a fé lá era essa. Beleza? Jesus foi nesse lugar, chegou lá, curou 3 e foi embora. Filho de uma égua, né, gente? Por que não curou todo mundo? Mesmo seja feito. Porque nem todo mundo queria isso de verdade. Muitos deles tinham aqueles laços lá no passado. Sabe, tinha os seus desequilíbrios, as suas questões, não queria de verdade, não vibrava isso. Falava, Senhor, eu quero ter dinheiro, né? Eu quero ser próspero, Senhor. Aí por trás está assim, ai meu Deus, mas se eu tiver dinheiro eu vou parar no inferno. Ai, meu pai sempre diz isso. E aí, eu pergunto, o que é que vale uma coisa ou outra? E é isso que a espiritualidade quer que a gente entenda. Eles podem nos auxiliar nas questões desequilibradas dentro do nosso campo? Pode, mas o primeiro passo tem que ser dado por nós, por cada um de vocês que aqui estão. E é isso que a gente precisa de acordar. Quero mudar um padrão, não estou satisfeito com determinadas coisas? Acorda. A dor, meus irmãos e amigos, é somente a medida necessária do despertar. Então a dor que você sente, aquilo que você te incomoda, aquilo que te causa sofrimentos, é só algo dentro de você dizendo, ei criança, acorda desse sono. E gente resistente, né? E tem gente que gosta de ficar dormindo. Né? Quem é que não gosta, né, de ficar dormindo aqui? Tudo bem? O que é? Gente, para quem vai começar o curso de apometria na terça-feira, tem os livros aí, tá bom? Esse livro aqui que tem que ser feita a leitura. Tá joia? O livro é Apometria, um instrumento para a harmonia espiritual e para a felicidade, de J.S. Godin. Fala muito sobre isso aqui. E temos poucos livros ainda, tá, gente? O que eu estou lendo é muito profundo aí. Vamos começar? Vamos fechar os olhos, elevar nosso pensamento, fazer uma oração. Como sempre, a gente inicia o nosso trabalho com uma oração.